apresentar a nossa palestrante do dia, né, a doutora Simone Rodrigues de Freitas. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Simone fez biologia aqui na UFRJ, o mestrado em zoologia pelo Museu Nacional e o seu doutorado na geografia da UFRJ, né? Atualmente é professora da Universidade Federal do ABC, não sei desde quando, mas já faz tempo, né, Simone? Já. Fez 12 anos. Nossa, tempo voa. Então, na universidade onde ela atua como docente, ela desenvolve a linha de pesquisa sobre ecologias de estrada, ecologia de paisagem, biologia da conservação. Trabalhou também nas consultorias usando sensoriamento remoto e sistemas de informações geográficas, tá? E atualmente é vice-presidente da Rede Brasileira de Especialistas em Ecologias de Transporte. Tá? Então, agora é com você. Eu vou fechar minha imagem, vou fechar o meu som também. Qualquer coisa é só você pedir que eu entro em ação, ou a Rosana. Tá bom? Beleza. Obrigada, Simone. Eu que agradeço, Helena, o convite, é um prazer. E você tinha pedido para eu falar sobre ecologia de estradas e ecologia de paisagens. Eu fiz uma apresentação relativamente curta para dar tempo do pessoal perguntar, se for o caso. Então, vamos lá. Então, começa com uma imagem da rodovia dos imigrantes, né, que é aqui em São Paulo, descendo para as praias. Já está cheio no feriado, já acabou o coronavírus. Então, essa imagem representa uma rodovia que seria o desenho ideal para diminuir os impactos ambientais das rodovias sobre a fauna, principalmente, e a vegetação, mais ou menos, mas depois eu vou desenvolver essa parte. Mas a ideia dos impactos das rodovias sobre a fauna, um dos problemas que eu vou falar mais para frente, mas já está dando uma resumida, é o atropelamento, que é o impacto mais perceptível, né, por quem tem paixão pelos animais, mas tem vários outros impactos que a gente vai tratar nessa palestra barra aula, e com a perspectiva da ecologia de paisagens. Então, para colocar paisagem logo de cara, o conceito mais geral que está no dicionário de paisagem é tudo que a gente consegue alcançar com a vista. Então, se você tem um latifúndio bem grande, umas montanhas lá no fundo, tudo isso aí em cima do morro, vendo, né, de cima do morro, é a paisagem. Então, toda essa heterogeneidade de vegetação, de uso e cobertura do solo e fauna que está aí no meio é a paisagem. Então, na ecologia de paisagem, o foco vai estar nas espécies, mas na geografia a abordagem é bem diferente e a parte humana vai estar bem forte também. Então, a diferença básica para nós da ecologia é que o foco é na espécie que a gente está estudando, como ela percebe essa paisagem, como a paisagem influencia no seu comportamento, né, em seu modo de vida nesse ambiente. Então, a ideia geral de paisagem, que vocês talvez tenham visto já essa figura em algum lugar, alguma disciplina, talvez, é que você tem o quadrado, que seria a paisagem com elementos heterogêneos, né, com os polígonos sendo o limite de cada uso da terra e cobertura da vegetação. E o interesse aqui, no caso, vão ser as manchas, que são as bolinhas, onde está o habitat da espécie que você está estudando aí nessa abordagem de ecologia de paisagem. Então, o habitat da espécie vão ser as manchas, tem alguns elementos que vão aumentar a conectividade entre as manchas, que geralmente se fala em corredores, mas tem outros elementos que podem aumentar essa conectividade entre as manchas, ou seja, o fluxo de indivíduos passando de uma mancha para outra, dessa espécie. E em volta dessa mancha e dos corredores, a gente tem a matriz.
que tem tipos diferentes. Então, dependendo da classificação da imagem satélite, por exemplo, a gente vai ter polígonos delimitando o que é agricultura, que é um tipo de matriz, o que é reflorestamento, que é outro tipo de matriz, o que é pastagem, que é outro tipo de matriz. E dependendo do tipo de matriz, esse fluxo de indivíduos entre uma mancha de hábitat e outra vai ser diferente, ou mais fácil de atravessar, ou mais difícil de atravessar. Então, essa é a ideia geral da ecologia de paisagem, e tem diversos estudos sobre isso. Então, aqui é um exemplo de paisagem de Mata Atlântica, no Espírito Santo, onde, para quem tem interesse nas espécies florestais, as manchas vão ser os fragmentos florestais, a matriz aqui tem bastante pasta, e os corredores podem ser matas ciliares, por exemplo. E as estradas que aparecem em alguns lugares aqui, cortando a paisagem, elas podem ser ou corredores para algumas espécies, principalmente humanos, ou podem ser matriz, um outro tipo de matriz, que pode ser bem difícil de atravessar para algumas espécies que estão de fragmentos florestais nas margens dessas rodovias que estão cruzando a paisagem. Então, a ecologia de estradas, ela vai tentar entender os impactos das estradas na fauna, principalmente, mas também no ambiente em geral. Então, tem a parte física do ambiente, com poluição do ar, poluição das águas, que vão estar aí dentro também, mas a maior parte dos estudos vão estar voltados para a fauna, porque o atropelamento é um impacto muito visível, né, para boa parte do mundo, onde tem rodovias espalhadas pelo seu país, né, e principalmente no hemisfério norte, onde tem muitos animais grandes, né, de grande porte, mamíferos, principalmente cervos, né, alce, urso, e eles são atropelados. Então, quem já viu algum filme americano que tenha cervos e atropelamento, é bem comum, e dependendo da época, causa acidentes muito graves, né, com morte de pessoas, e aí a questão de seguro também, tanto do carro, quanto das pessoas e da família das pessoas que morreram, é um tema muito relevante economicamente. Daí, esse tema começou forte no hemisfério norte. E aí a gente começou a invadir esse tema, né? E nos trópicos a história é diferente. Não os impactos, mas essa parte dos animais grandes, a gente tem menos animais de grande porte, proporcionalmente ao hemisfério norte. E então essa parte dos acidentes não é tão visível diariamente no noticiário, né, como nos Estados Unidos acontece com frequência, por exemplo. Então, o impacto na vegetação, que é pouco falado, principalmente vai estar relacionado ao desmatamento e à fragmentação dessa floresta. E, no caso, os primeiros estudos com estradas e florestas tropicais foi feito na Amazônia, e um primeiro padrão que foi encontrado é esse desmatamento espinha de peixe, que tem muito em Rondônia, e agora está avançando para outros estados também, que tem uma rodovia principal, que é o eixo central aqui desse desmatamento, né? E as estradas secundárias, aqui no caso foi um assentamento do INCRA, bem antigo, da década de 70, e essas estradas secundárias servem de acesso para as propriedades rurais desses assentamentos. Então, à medida que a população que foi beneficiada com esse assentamento rural, ela se estabelece, a tendência é que as estradas vão aumentando em comprimento e espalhando para os lados também, as secundárias, né, e começando a reduzir cada vez mais o verde. Aí o verde fica fragmentado, e aí, no caso da Amazônia, por enquanto, a gente ainda tem mais cobertura florestal do que fragmentos pequenos. Mas esse espalhamento aqui em espinha de peixe, ele pode ser modelado para estimar qual a tendência, né, de perda de hábitat, né, de caso floresta tropical, e fragmentação também.
Outro impacto na vegetação é a dispersão de plantas exóticas que são carregadas pelos veículos. Então, caminhões que levam grãos, por exemplo, podem derrubar as sementes que às vezes vêm de fora ou de outras regiões, e as sementes podem se fixar, estabelecer nas margens da rodovia, e se for uma espécie invasora, ela vai causar problemas naquele local. Outro problema também que pode acontecer são os veículos off-road, né, que invadem também essas áreas de vegetação nativa e podem carregar sementes de outras regiões e levar também espécies potencialmente invasoras. Outra coisa que a gente também está vendo mais recentemente, foco de incêndio, né, é que próximo de rodovias tem maior chance de ter incêndio, porque é um ambiente diferente, né, tem o efeito de borda, que vai, além do asfalto ser mais quente, principalmente meio-dia, vai estar lá fervendo, e o revestimento também, o solo é diferente, né, o asfalto vai ter uma textura diferente do que o solo da borda. Além disso, tem essa temperatura maior e o efeito de borda que a gente encontra também em fragmentos florestais, né? Só que um pouquinho mais intenso com o aumento da temperatura do asfalto. Então, esse efeito de borda vai ser também bem importante e vai também levar a modificações nessa vegetação na borda da rodovia. E aí, por causa dessa aumento da temperatura, também pode ter um aumento da chance de incêndios. Fora a presença humana, que pode levar ao aumento do acesso, né, dado pela rodovia, a tendência também é que favorece não só acidentes ou incêndios propositais, né, nessa região que está mais acessível. Fora isso, os veículos também liberam gases poluentes, né, inclusive de gases de efeito estufa, que vão estar poluindo essa atmosfera nessa região aí. Então, a relação das estradas aumentando o acesso de humanos, né, nessa região vai levar ao aumento do desmatamento e fragmentação. Então, nesse artigo, o pessoal da UFMG fez uma simulação usando imagens de 96 do século passado, como é que essa rodovia aqui, que é a BR-163, que vai até Santarém, ela, com aquele padrão que eu falei de espinha de peixe, pode aumentar a perda de floresta, né, e a fragmentação. Então, eles fizeram a simulação considerando governança, que é a criação de unidade de conservação nas margens da rodovia, principalmente, e controle da expansão urbana aqui em Sinop, principalmente. E quando deixa tudo solto, né, que é o normal que acontece. E aí, como é que esse desmatamento aumenta? A espinha de peixe espalha muito mais, então os fragmentos ficam bem menores, né, as estradas secundárias vão expandindo, e a área urbana também aumenta bastante. Então, o fluxo de veículos tende a aumentar, e aí outro impacto secundário que pode acontecer é o atropelamento de fauna. A BR-319 foi uma que ficou em foco mais recentemente, uns meses atrás, começou a aparecer mais do que as outras da Amazônia, porque o ministro da Infraestrutura resolveu pavimentar essa rodovia, que tem um histórico que nem as rodovias da Amazônia, que são de pavimento que não dura muito, né? Eles tentam até pavimentar em algum momento, mas o pavimento não aguenta a chuva pesada que tem na Amazônia, né? Na estação chuvosa, e acaba ficando cheio de buracos. E aí tem os atoleiros, né? Então, de vez em quando, aparece também no noticiário os caminhões parados, porque eles não conseguem atravessar essa rodovia, e outros lá da Amazônia também. Então, essa notícia de que eles iam asfaltar, começou o pessoal da região a apoiar também, porque, lógico, né, a rodovia asfaltada melhora muito o acesso,
e a logística, né, da região, mas tem outros impactos, e aí o pessoal do Ministério Público começou a agir para ter mais os povos indígenas da região serem escutados, né, e os locais, né, mais pessoas serem escutadas para ver quais são o que fazer para evitar ou reduzir o impacto do aumento do acesso, que a tendência é que quando se tem asfalto e não um monte de buracos e lama, ter mais carros, né? Então, esse aumento do acesso causa também mais impactos, inclusive atropelamento. Então, ainda a briga está rolando ainda, e a gente fez na Rede Brasil, na rede, né, de especialistas de ecologia de transporte, uma mesa sobre a BR-319, que está no YouTube, e como resultado dessa discussão na mesa redonda, a gente publicou uma carta-resposta lá na Science, que não conta muito no Lattes, mas achei legal porque dá visibilidade para esse problema, né, da Amazônia, que está tendo vários problemas, não só as rodovias, mas o desmatamento e as queimadas também. Então, o Ferrante lá do INPA, ele escreveu essa carta lá na Science, bem recente, e a gente deu essa resposta porque qual é os riscos, né, e o que deve ser feito para... Tudo bem, pode asfaltar, mas tem que ter as compensações para reduzir os impactos desse asfaltamento, que vai acontecer uma hora ou outra. Então, a ideia é que a rodovia, essa rodovia, que eu vou mostrar o mapa depois, ela é bem importante porque ela corta a região oeste da Amazônia, que é uma das mais protegidas ou mais conservadas, né? Também tem muitas unidades de conservação e terras indígenas lá. E vai causar muitos problemas, inclusive sociais também. Então, aqui que eu mostro nesse mapinha, que é também do grupo lá da FMG, que eles fizeram também, de novo, uma simulação, só que com os dados até 2003, de desmatamento, e como seria em 2050, daqui a 30 anos, com governança, e deixando tudo solto, né? Então, aqui, de Porto Velho a Manaus, é a 319, e a 163, que eu mostrei antes, está mais para cá, entre Santarém e Mato Grosso, Sinop. Então, essa região do oeste, que é onde já está a fronteira com a Colômbia, com o Peru, o fragmento de floresta amazônica maior que tem lá, e aí não tem acesso, o único acesso é por rio, né, que também pode chegar, o pessoal dos madeireiros podem chegar por rio, mas as estradas não, então é menos um acesso, né? Então essa região é que, com esse asfaltamento e potencial e provável futuro duplicação, né, que vem com essas demandas econômicas, tendência a elevar esse desmatamento de espinha de peixe e aí a fragmentação e desmatamento nessa região. Então, as áreas grandes de floresta que a gente tem vão cada vez sendo reduzidas. Fora a pressão de baixo, né, do arco do desmatamento, que é a parte vermelha circulando a Amazônia, né, que é a pressão maior do agrobusiness, né, que a gente está vendo agora acontecer com muita força. Tá, então a vegetação, o impacto principal é desmatamento e fragmentação, e principalmente pelo acesso de humanos nessa região e ocupação, né, e tudo que vem, as atividades econômicas que vêm seguido disso. Bem, na fauna, que é o que a gente vai sentir mais no coração,
são os atropelamentos, mas isso também é a perda de habitat, né? Então, a área de vegetação nativa vai sendo reduzida e a fauna, algumas espécies tendem a encontrar com mais facilidade as rodovias. E aí pode ter a sorte de não ser atropelado e pode ter o azar de ser atropelado. Então, alguns animais ameaçados de extinção são atropelados também, como essa onça pintada aí da região ali do IPEA. Mas tem os animais que sentem não só o asfalto, como o ruído e o fluxo de veículos como uma ameaça e não atravessam a rodovia. Então, essas espécies elas ficam isoladas numa das margens da rodovia e não conseguem atravessar. Então, aí vai causar outros problemas que a gente nem consegue medir tão diretamente. O atropelamento é o mais fácil. Então, aqui é um conjunto de efeitos que a rodovia tem sobre a fauna. Então, para resumir, a gente tem o atropelamento, que está ali no meio, os animais que conseguem atravessar. Tem alguns animais que evitam a rodovia, então eles, ou por causa do efeito de borda, ou por causa da rodovia em si, o asfalto, ou a temperatura, os veículos, ou o ruído, e isso leva a essas espécies a evitar a rodovia e ficarem só numa das margens da rodovia. E tem aquelas espécies que são atraídas pela rodovia e pelos acidentes. Então, os carniceiros, por exemplo, os urubus, por exemplo, e outras espécies que se alimentam de animais mortos, vão ser atraídos pela rodovia. Então, eles podem também ser atropelados, estão lá felizes comendo a carcaça, mas um caminhão chega e atropela. Então, a gente tem aqueles que são atraídos também pela rodovia. Então, a rodovia não é ruim para todas as espécies, mas é ruim para muitas delas. Então, qual é o problema, né? Se os animais, algumas espécies, evitam a rodovia, a tendência é que essas populações vão ficar isoladas e, dependendo do tempo desse isolamento, pode reduzir o fluxo gênico o suficiente para tornar essas populações um pouco mais diferentes, né? Aí depende de quantas gerações precisa. E essas populações, dependendo se elas são muito pequenas, essas populações isoladas, elas podem ter maior risco de extinção. E essas a gente não está monitorando no atropelamento, por exemplo. Essas são espécies que estão atravessando, elas evitam totalmente a rodovia. Então, tem um trabalho que eu fiz recentemente, com dados secundários. A ideia era mostrar em fragmentos florestais de São Paulo, que foram coletas de dados de pequenos mamíferos, feitos pela pessoal da USP, e esses fragmentos estavam em uma área mais rural de São Paulo, e as estradas de terra é que cortavam esses fragmentos. Então, não são estradas asfaltadas de grande fluxo, mas estradas secundárias de terra com pouco fluxo de veículos. Então, eu separei os pequenos mamíferos especialistas de floresta e os generalistas de floresta. E eu consegui separar também com uma métrica que eu criei, junto com alguns pesquisadores, principalmente de matemática, ajudando. Separei o efeito de borda do efeito da rodovia. Então, foi possível identificar, que é uma coisa que é meio difícil de fazer com os dados que a gente tem. Então, o resultado foi que os especialistas de floresta, eles sofrem com o efeito da rodovia, mesmo sendo de terra, e com o efeito de borda também. Então, eles evitam a borda e evitam a rodovia também. No caso, na estrada de terra. E os generalistas têm o efeito negativo das estradas de terra, então eles não gostam muito da estrada de terra, a abundância diminui, mas gostam do efeito de borda, como deveria ser. Então, os generalistas gostam de borda e ficam mais abundantes próximo da borda. E aí, o que acontece se algumas espécies não evitarem a estrada? Então, eles tendem a atravessar, tem os que vão na fé, né, atravessam sem medo, e dependendo do fluxo,
e da visibilidade, né, do motorista também, eles vão ser atropelados. Então, depois de atropelados, a chance de morrer também é bem alta. Tem alguns que sobrevivem. Alguns não morrem imediatamente na rodovia, às vezes andam um pouquinho para a margem e morrem depois, então fica difícil de registrar também essa como morto por atropelamento. E aí, dependendo do problema, né, se é o isolamento ou é o atropelamento, as medidas de mitigação também vão ser diferentes. Então, essa mortalidade também, ela, dependendo da quantidade de indivíduos mortos, proporcionalmente ao tamanho da população daquela espécie, naquela região, também pode ser uma taxa de mortalidade relativamente grande, o suficiente para diminuir o tamanho da população naquela região. Então, pode também aumentar o risco de extinção. Geralmente, as espécies que são mais atropeladas são mais comuns e mais abundantes. Então, não necessariamente as mais atropeladas sofrem mais populacionalmente. Tá? Isso também é um estudo diferente que o monitoramento de atropelamento não consegue responder diretamente. Nesse trabalho, eu fiz com um aluno de TCC, a gente pegou notícias de jornal na internet, né, e aí fomos vendo, geralmente as notícias já são enviesadas porque são acidentes graves, né, e geralmente com animais grandes. Aí a gente plotou aqui o número de acidentes, que é a primeira barrinha mais clara, número de animais envolvidos por acidente, o número de animais mortos encontrados, e o número de pessoas mortas e pessoas feridas. Então, o mais chocante desse levantamento que a gente fez foi que as capivaras apareceram como se terceiro lugar no número de acidentes, isso no Brasil inteiro, né? Só que o número de pessoas mortas nesses acidentes foi bem alto, assim, proporcionalmente aos domésticos, cavalos em geral, né? Tipo, até burro, jegue, tudo. Vaca, boi, também tem bastante acidente. Mas as capivaras causaram mais mortes. Então, os acidentes são horríveis, assim, tipo, como a capivara é um pouco mais noturna, né? Então, a tendência aqui é mais baixinha também. Então, o motorista não vê. E aí, quando vê, já está em cima. E aí tem os acidentes que o cara saiu da pista, foi para a pista do outro lado, que era contrária, né? E aí causa acidentes de outros carros, ou ônibus, ou, sei lá, mil acidentes bizarros. Assim. Então, a quantidade de pessoas mortas é muito assustadora. Então, a capivara, por ser um animal generalista, né? E que é bastante comum em várias regiões, tem a mitigação, ela é bem importante e é muito simples. Então, aqui é só um exemplo de um acidente bizarro. Então, geralmente tem, esse aqui foi com o lobo-guará, em Uberlândia, e aí a perda total, né? Então, geralmente as pessoas não sobrevivem. E aí a Fernanda Abra, ela fez um trabalho mostrando o custo desses acidentes, né? Na parte material e na parte de saúde das pessoas. Então, custo com o hospital, o seguro do carro, perda total do carro, se é motocicleta. E aí os custos são enormes. Tá? Então, se tem vítimas humanas, o custo é menor. Mas se tem fatalidade, o custo aumenta bastante. Então, isso reflete no seguro de vida, seguro de acidentes, seguros variados, né? E aí, reduzir esses acidentes vai ser bem importante. E outro estudo da Fernanda Abra, a gente tem ela estudou lá os processos na justiça
de pessoas que sofreram acidente com colisões com veículos e animais. E nos processos, geralmente, pelo resultado dela, a justiça dá benefício para as vítimas e a família das vítimas, e a concessionária, aí no caso, geralmente, a concessionária não é rodovia do governo, ela vai ter o prejuízo, né? Então, isso também serve de pressão para as empresas que estão gerenciando essas rodovias, colocarem as medidas mitigatórias para funcionar antes que os usuários dessa rodovia, que estão sob responsabilidade da concessionária, né, sofram algum prejuízo até de vidas e tudo mais. Então, é importante ver que os processos tenderam a aumentar nos últimos anos, o pessoal descobriu o caminho das pedras, né, e tem funcionado relativamente bem. Então, também é uma forma de pressão. O efeito da paisagem sobre os atropelamentos, tem 2 trabalhos sobre isso, um com a Cecília Bueno, na BR-040, e a gente fez pegou o registro de atropelamento, fez um buffer em volta desses atropelamentos, usando esse mapinha de uso e cobertura da terra, da região em torno da rodovia, e viu quais características da paisagem tinham relação com os atropelamentos, incluindo a distância de rios, que foi uma das coisas que também foi surpreendente. Lugares mais próximos de rios tinham mais atropelamento de todas as espécies de vertebrados e mamíferos separadamente também. Então, isso indicou que talvez os rios, principalmente nessa região aí, são usados como caminhos preferenciais de parte dessas espécies, e aí eles chegam na rodovia, atravessam e são atropelados. E outro fator foi a cobertura de vegetação herbácea, que para a maior parte dessas espécies é matriz, né? Então, eles estão usando também essa matriz, e por isso eles estão sendo atropelados. O esperado, assim, originalmente, né, a gente pensando que a maior parte das espécies estão nos fragmentos florestais em verde escuro, né, no mapa, é que essa região seria a área de maior atropelamento, mas não é. A área de vegetação herbácea, que é essa mais clarinha, é que vai ter mais atropelamentos. Então, os bichos estão usando a matriz. E aqui outro estudo em São Paulo, já no Cerrado, e a gente tinha 3 espécies, que eram as que tinham mais registro de atropelamento. O lobo-guará, o cachorro do mato e a lebre europeia. Então, o lobo-guará ficou mais associado a áreas urbanas, então eles são cachorros laranja, né, eles ficam lá em áreas urbanas também. Eles não têm medo de gente. E tem os cachorros do mato, elas estão associadas mais a áreas de reflorestamento, corpos d'água, e a lebre também, reflorestamento e corpo d'água, e próximos de rios, no caso. Mas então esses cachorros do mato também estão circulando em áreas de reflorestamento, que é também um tipo de matriz, né? Então, esses animais mais generalistas, eles estão circulando para tudo que é lado. Eles não estão presos, restritos a florestas bem preservadas. Então, o que fazer com os atropelamentos? A gente tem a solução mais óbvia para reduzir atropelamentos, você tem que proibir esses animais de entrarem na rodovia. A única forma de proibir é cercando tudo. Então, as rodovias na Europa, por exemplo, elas são todas cercadas. As rodovias mais de alto fluxo, né, são todas cercadas. Nem pessoas, nem animais atravessam. Então, isso reduz o atropelamento, mas aí isso também
aumenta o isolamento, certo? Mas pensando só no atropelamento, cercar é a melhor forma. Então, por exemplo, nas capivaras, lá da região do trabalho da Cecília Bueno, foram colocadas cercas nos pontos onde tinha mais atropelamento de capivara. E aí reduziu muito o atropelamento. Então, aqueles acidentes mais graves que causam mais mortes de pessoas foram quase zerados, né? Então, essa medida ela é muito eficiente. E quais cercamentos, né? Então, tem um estudo na Espanha, por exemplo, que os espanhóis são parecidos com os brasileiros, os latinos são menos certinhos, né? Então, o problema do cercamento é a manutenção da cerca. Se a cerca tem buracos, os animais passam pelos buracos e ficam presos dentro da rodovia. Então, é um problema de manutenção que tem que ser mantido, é um custo também, né? Então, tem a forma de colocar essas muretinhas para evitar os pequenos ultrapassarem. Essa cerca aqui eu não sei onde é, mas é no trabalho da Fernanda Abra. Aqui umas fotos que eu tirei na Europa, e aí eles têm a preocupação também da malha da cerca, que é um outro nível de cuidado, né? Essa cerca ela tem que estar, o aramado tem que estar enterrado também, para os fossoriais não passarem, e a malha é mais fina pé do chão e mais larguinha mais para cima. Então, é para não deixar nem os pequenos passarem. Aqui é um exemplo de uma cerca no Pantanal, eu acho, BR-262, que teve uma reclamação muito grande, porque a cerca está isolando os animais e prendendo os animais dentro da rodovia, né? Então, quem por acaso passa por um buraco de uma cerca ou entra numa outra parte da rodovia que não tem a cerca, que ela não vai infinito na rodovia inteira, e ficam presos aqui dentro da rodovia, eles não conseguem sair para a margem, e aí aumenta, cada vez que eles atravessam mais frequentemente, aumenta a chance de atropelamento, né? Então, é um problema que os europeus já resolveram com uma outra técnica, que é nas cercas, em alguns pontos do cercamento, que é ao longo de toda a rodovia, lá no caso da Europa, eles botam as opções de saída, né? Então, tem essa janelinha aqui, que abre só de quem está lá dentro da rodovia, atrás da cerca, e sai para fora, aqui mais perto da gente, né, que estava aqui. Então, só abre nesse sentido, ela não abre o contrário, certo? Não tem como entrar na rodovia. Mas tem a opção de sair. Essa janelinha aí é para animais menores, médio porte e tal. Para os de grande porte, que são os veados lá, os cervos, os animais, os carnívoros também, tem um degrauzão. Então, a rodovia está aqui para trás, à direita, e o animal que ficou lá preso por algum motivo consegue achar essa saída e pula para fora da rodovia. Não tem como, essa altura aqui é calculada para nem os servos conseguirem pular para dentro da rodovia. A gente chama de jump out. Então tem opção de saída dessas cercas. Mas mesmo assim, reduz a conectividade, né? Então a cerca vai aumentar o isolamento dessas populações, vai reduzir o atropelamento, mas aumentar o isolamento. Então, para reduzir esse isolamento e aumentar a conectividade, aí entram as passagens de fauna, que também não vão ser a todo quilômetro, não vão ser em todos os lugares, e elas precisam de cercas para que o animal saiba onde é que ele tem que passar. É um condutor, né? Essa cerca vai ser um condutor para indicar o caminho onde ele vai atravessar pela passagem. Então, tem alguns exemplos aqui de passagem por cima, onde tem esse túnel aqui, tem a passagem por cima. As placas, né, indicando onde tem maior chance de animais serem atropelados, e é para o motorista reduzir a velocidade. E as passagens por baixo da rodovia, que são mais frequentes, mais comuns. Às vezes elas usam a drenagem da rodovia mesmo, onde tem um rio passando, aí bota mais um pouquinho
uma parte seca para o animal atravessar por baixo, e umas passagens mais largas, né, como se fosse uma passarela, assim, por baixo de uma passarela, como se fosse uma ponte. Então, dependendo do animal, tem estudos que animais grandes e herbívoros preferem por cima ou passagens mais largas, e animais menores ou alguns carnívoros preferem por baixo. Então, na verdade, tem que ter uma diversidade de opções para aumentar a chance dos animais conseguirem atravessar a rodovia por essas passagens de forma segura. E aí, na Europa, por exemplo, e nos Estados Unidos, estão em outro nível de estudo já tem várias passagens já de décadas, e eles estão avaliando a efetividade, se os animais estão usando, não só aparecendo na foto, né, com as câmera trap da vida, mas também em quantidades suficientes para manter as populações viáveis das margens da rodovia. Então, essas populações que estavam isoladas, elas estão recebendo indivíduos da outra margem da rodovia o suficiente para manter a população lá geneticamente feliz e saudável. Então, a gente tem aqui alguns exemplos também de passagens para arborícolas, né, que são as cordinhas, pontezinhas, onde eles vão se pendurando e passando de um lado para outro da rodovia, placas mais criativas, passagens com playground por baixo da rodovia, né, para os animais se sentirem mais à vontade. Essas passagens para arborícolas, nessas pontes de corda, elas são bem eficientes, mas tem um limite, né? As rodovias muito largas, onde a vegetação não está muito próxima das margens, elas tendem a ter menos eficiência. E essas mais que tem a rodovia está bem próxima dos fragmentos, onde estão os arborícolas, aí sim essa passagem fica mais funcional, né? Então, depende muito do contexto, se essas passarelas vão funcionar ou não. Aqui é um exemplo mais recente de brigas e brigas que foram feitas para conseguir essa passagem por cima da rodovia. Aí, no caso, é a BR-101, que é onde tem um mico-leão dourado, e tem 2 unidades de conservação, uma em cada margem da rodovia, e a passagem para conectar essas unidades de conservação estão os micos leão dourado. E aí, a ideia é que aumentar esse fluxo de uma população que está numa unidade de conservação para outra e manter as populações maiores, né? Então, está ainda em fase de construção. Em cima da ponte, da passarela aqui, vai ter vegetação semelhante à margem, que vai ter também a restauração dessa, onde tem pasta aqui do lado direito da rodovia, também vai ter mais vegetação, então ainda está tudo crescendo aí. Mas futuramente a gente vai ter monitoramento, né, dessa passagem, vai ser bem interessante ver como é que está funcionando. Essas passagens que eu vou mostrar agora são de São Paulo, então são os dutos de drenagem, onde o rio está passando de uma margem para outra da rodovia. Então, esse tipo de obra ela é bem comum, porque o pessoal da engenharia coloca para drenagem mesmo, né? Então, a ideia é que esses dutos sejam um pouquinho maiores e cercados, né, para que o animal encontre passagem e não atravesse pela rodovia, que é o caminho mais curto, geralmente. Então, nessas passagens, apesar de ter água, às vezes, dependendo da estação, se está numa estação chuvosa, às vezes a água chega até em cima e só os aquáticos atravessam, mas no período do ano ela está lá funcionando para o cachorro do mato e para alguns animais. Não para todos, obviamente, aqueles mais sensíveis, que não conseguem nem ultrapassar o efeito de borda, né, eles não vão conseguir atravessar, vão ter mais dificuldade, e os mais generalistas vão ter mais facilidade. Então, a questão essas passagens servem de complemento para as cercas, e
aumenta a chance desses animais que antes estavam atravessando a rodovia, sendo atropelados, não serem mais atropelados e conseguirem ter uma opção de atravessar de forma mais segura, e a gente está mantendo essas populações de espécies mais generalistas saudáveis, ou a gente ainda consegue colocar também essa opção de conectividade para essas espécies que evitam atravessar a rodovia. Então, dependendo de onde está a passagem, se tem mais vegetação nativa próxima, de repente, algumas espécies mais sensíveis também podem conseguir atravessar. Então, com certeza, várias espécies ameaçadas conseguem, porque nem todas as espécies ameaçadas são sensíveis à fragmentação, mas só o monitoramento mais contínuo dessas passagens vão responder essa pergunta, se elas realmente estão ajudando, incluindo as populações, né, e a conectividade, sendo efetivas nesse sentido. Então, o uso da passagem, ou seja, o registro de um animal, uma espécie X, está atravessando, já é um bom sinal, mas qual o impacto disso na população daquela região é uma pergunta que deve ser respondida também no futuro. Aqui é um exemplo de passagem na Europa também, então, elas tendem a ser bem mais largas, né, dá para ter uma ideia do tamanho pelo tamanho das pessoas, essas pessoas são europeias, né, então são bem altas, então é bem grande. Essa aí passa os cervos lá, eu encontrei pegadinha de cervo, então eles ficam passando com frequência, e é tudo, como vocês podem ver também, tudo cercado, com uma malha mais fina embaixo, malha mais grossa em cima, então não tem opção do bicho atravessar pela rodovia. Só os mais aventureiros que pulam 3 metros de altura. Essa passagem também aqui interessante nos Estados Unidos, que mesmo por baixo é bom ter também essa parte seca bem larga, né, com rochas e tentando copiar o máximo possível o habitat de vários animais, para eles não ficarem muito desconfiados para seguir esse caminho, né. Então, essas pontes que tem os rios por baixo, ideal é que elas sejam bem largas, com essa parte seca e bem mais larga possível. E finalizando, a gente tem um trabalho da Fernanda Abba também, tentando medir o custo-benefício de passagens, né, e cercas para as capivaras, que são os que, no caso, também ela encontra bastante animais atropelados. Então, aqui tem a quilometragem da rodovia, com a frequência de animais atropelados, no caso, capivaras. Então, tem um limiar aí que aonde a passagem vale a pena ser colocada, onde tem mais atropelados, né? E aí, se for escolher a opção cerca, fica mais barato, a opção cerca combinada com a passagem fica mais cara. E, então, o importante é colocar alguma coisa para evitar o atropelamento, pelo menos, né? O ideal mesmo é colocar a passagem nesses pontos. E lembrando também que esses monitoramentos de atropelamento, quando feitos há mais tempo, mais anos, por exemplo, os pontos onde foi encontrado atropelamento mais frequente, não necessariamente se repete durante várias épocas. Então, não necessariamente esse ponto do meio aqui que tem mais atropelamentos vai permanecer sempre aí como mais frequente. Então, não é garantido que botando uma passagem cerca aqui, e no caso do Brasil, as cercas vão de 1 quilômetro, no máximo, assim, 1 quilômetro para um lado e 1 quilômetro para o outro da passagem, se o animal vai buscar outro caminho, né? Então, no caso das capivaras que gostam de um banhado, num lugar com mais vegetação herbácea, geralmente estão associadas à drenagem, pode ser mais fácil de controlar com a cerca e com uma passagem. Mas outros animais que usam a matriz, aí fica bem difícil de garantir que se colocar uma passagem aqui no meio, vai resolver esses problemas da rodovia inteira. Então, aqui fazendo a propaganda da Ecologia de Estrada, a gente tem um grupo no Facebook, só botar Ecologia de Estradas no Facebook, que encontra o grupo, é só pedir que entra.
e a Rede Brasileira de Especialistas em Ecologia de Transportes, que não inclui só estradas, mas também ferrovias, aviação, né, os aeroportos, e os portos e hidrovias, né, também tem impactos diferentes com outros animais envolvidos, e na aviação já tem bastante estudo, ferrovia também, as hidrovias é o que tem menos por enquanto. Então, a ideia da rede é juntar o pessoal que está disperso, trabalhando nessas coisas, e quem está curioso para conhecer. Então, não precisa ser especialista para estar na rede, pode ser só curioso também. Então, é só pedir para entrar no site, tem as informações, ou qualquer coisa, manda e-mail para mim, que eu coloco na rede. Então, aqui meus contatos, e-mail, simone.freitas@ufbc.edu.br, e eu oriento também na pós lá da UFBC Evolução e Diversidade. Quem tiver interesse no tema, é só entrar em contato. Então, agradeço aí a oportunidade. Se tiverem perguntas, estou à disposição. Simone, muito obrigada. Você está tirando a apresentação, né? Estou. Bem, agora já tem várias perguntas aí no chat e a Rosana vai coordenar isso, porque eu estou participando agora de uma outra coisa. Tá, vai lá. Muito obrigada. E estou aqui. Valeu, Qualquer coisa é só gritarem. Tá bom. Obrigada. E Simone, super obrigada pela sua palestra. Acho que uma palestra um pouco triste, né? Mas super necessária, uma abordagem que a gente precisa realmente tá sempre pensando, né, nesse tema aí, porque o nosso sistema faz aumentar, né, a quantidade de estradas e rodovias, enfim. E isso é super comum, né, os atropelamentos, a gente vê eles direto, mesmo dentro das cidades, né, principalmente o Rio de Janeiro, que cruza vários parques, né? É bem comum a gente ver, eu mesmo, assim, para ir para o UERJ, várias vezes eu vi bichos atropelados, mamíferos, né, grandes, até na Grajaú, Jacarepaguá, enfim. E a Helena disse que tem muitas perguntas, na verdade eu detectei aqui uma primeira pergunta, logo no início, em que... deixa eu só... Sim, a Renata, ela pergunta o seguinte: como diferenciou o efeito de borda com o efeito da presença de estrada? E aí tem uma outra pessoa que justamente pediu para você falar um pouquinho sobre essa métrica aí que separa a borda e estrada. Então, depois eu passo artigo, mas é uma métrica de paisagem que a gente criou. A ideia era ver o contato no fragmento, qual a parte do fragmento tinha contato com a estrada e qual o comprimento também dessa borda que tinha contato com só a borda, sem ser estrada. Então, a gente conseguiu separar o que era só estrada do que era só borda e o que era os dois. E aí são vários fragmentos, são 20 fragmentos florestais que a gente tem essa métrica. E aí comparou a abundância de pequenos mamíferos, desses dois grupos funcionais, nesses fragmentos. Então, aí, dependendo da característica, inclusive a distância da estrada de terra, aí a gente conseguiu separar numa métrica. Então, tem uma que é de efeito de borda e tem uma outra métrica que é de efeito da estrada. E aí, usando o AIC, seleção de modelos, a gente viu quais dessas variáveis eram mais relevantes. Então, para um grupo foi a combinação de efeito de borda com o efeito da rodovia, e para outro grupo, também essa combinação, mas mais o efeito da rodovia. Então, a primeira dificuldade foi separar essas duas variáveis, mas a gente conseguiu criar essas métricas que separaram. Elas nem tinham correlação alta uma com a outra, então mostrando que eram variáveis independentes. E aí o efeito interessante foi que os generalistas gostam de borda, como a gente gostaria que elas gostassem mesmo, né? Que era o esperado.
Mas a estrada ficou negativa para os dois, que eu achei um resultado incrível. Assim. Eu vi uma foto era um lobo-guará, não é? Aquela que você mostrou, atravessando um túnel. Não, era um cachorro do mato. Era um cachorro do mato. Como aí é uma pergunta minha, na verdade, né? Como é que vocês conseguem mensurar o uso? Vocês têm alguma ideia de se o uso dessas passagens são aleatórios ou eles efetivamente eles são um direcionador para os bichos que vão cruzar, né, as estradas? O único resultado dessas são as câmera trap, né? As armas de laser fotográficas são colocadas nos dois lados da passagem, né? Na entrada e na saída, e alguns colocam no meio também para ver se o bicho volta, sabe? Se ele chega na metade e volta. Mas uma das dificuldades é individualizar, né? Saber se é um indivíduo só que está passando várias vezes, ou se são vários indivíduos passando. Uhum. E aí, algumas espécies é possível, pela foto, saber conhecer o indivíduo, mas é mais difícil. A outra se eles estão usando a passagem mais do que a travessão da rodovia. Porque a passagem geralmente tem uma cerca, guia, mas ela não é muito longa, ela não pega a rodovia inteira. Aí ela pega 1 quilômetro no máximo. Uhum. E aí o bicho pode fazer a voltinha na cerca e não passar por baixo, e vai seguindo na outra direção, né, oposta à passagem, e aí ele atravessa pela rodovia, sabe? Então, aí tem alguns estudos que mostram que tem uma tendência nessas combinações de cerca-passagem, que não tem a cerca ao longo de toda a rodovia, é que tem esses pontos de saída da cerca, que chama de ponto de fuga, uma coisa assim, e aí vai aumentar a concentração de atropelamentos ali, porque os bichos, em vez de passar pela passagem, eles vão caminhando ao longo da cerca até encontrar a rodovia e atravessa ali. Uhum. Então, às vezes, é pior. Então, depende muito de como é feito e o contexto. Então, outra coisa que não é feito, às vezes, porque geralmente o que se faz na consultoria ambiental, geralmente, é monitoramento de atropelamento, mas não conhece muito bem a fauna em volta da rodovia, né? Não tem um monitoramento muito grande, tão detalhado no entorno da rodovia. E aí você não sabe qual é o tamanho da população, ou uma estimativa de quantos indivíduos tem, uma abundância, pelo menos, dessa espécie na região, para ver, se tem muito bicho dessa espécie, então a quantidade de animais atropelados é grande, mas não é proporcionalmente grande. Uhum. Muito menos se tá passando mais pela rodovia do que pela rodovia. Às vezes tem monitoramento da rodovia junto com da passagem, mas não no entorno. Então, a gente não conhece muito o contexto daquela espécie ali na região, né? Então, essa parte populacional é que faz mais falta para ter essa resposta que você pediu, assim. Entendi. Legal. Muito bom. Deixa eu ver o que temos mais aqui. Alguém já... Você colocou... O Natan achou o meu artigo, tá lá. O link do DOI do artigo. Legal. Mas quem quiser, pede por e-mail que eu mando. Tá ótimo. Então, aqui o pessoal agradecendo, falando que foi ótimo. Tem aqui um comentário da Sônia, né, que ela diz que achou ótima a mensuração dos prejuízos. Que ajuda o gestor a avaliar se vale a pena investir, né, em segurança. Acho que, na verdade, sempre deve valer a pena, né? Eu acredito que, como é que é a questão do... porque, na verdade, é o custo-benefício, né? E para os empreendedores, eles estão sempre botando tudo na ponta do lápis. Com certeza. E acho que a outro trabalho lá do processo na justiça, acho que foi muito... Esse trabalho da Fiona D'Abra foi bem interessante, porque, nossa, imagina que todo mundo que sofreu um acidente com colisão com animal, entrar com processo,
cara, eles vão quebrar. Então, é muito mais barato incluir lá a passagem, mesmo que ela, tipo, não seja efetiva, ou não é garantido que ela seja efetiva para, junto com a cerca, né, diminuir os atropelamentos e as colisões. É importante também, na hora de se defender lá, né, do processo, mostrar, não, a gente está tentando, o problema é que a gente não consegue controlar 100%, tá? Mas se não tem nada, né, aí fica difícil, né? Nenhuma passagem, nenhuma cerca, nadinha, aí fica mais difícil. Da distância entre os túneis e as passagens? Então, tem gente que acha que tem que ter a cada 1 quilômetro, acho exagerado, mas a gente não sabe. Sem os dados, fica difícil dizer. Aí, por isso que tem que ter um monitoramento um pouco mais de longo prazo, tipo 2 anos, para ter uma noção de variação estacional. E tem essa análise da paisagem também um pouco junto, para ter uma ideia, junto com as características da paisagem e a quantidade de atropelamentos, você tem uma noção melhor de previsão de onde os futuros atropelamentos vão acontecer, com ou sem a mitigação, né? Então, eu acho que o exemplo das capivaras é o mais fácil, porque elas têm esse comportamento de estarem mais estritas, elas não andam tanto, né? Elas ficam mais ali pegando solzinho, com a água no rio, na lagoa, e comendo capim, então, elas são mais tranquilas, né? Não são tipo o lobo-guará que fica andando quilômetros e quilômetros. Então, dependendo da espécie, se tiver a sorte de ter atropelamento alto só com capivara, bota cerca e pronto. Aí, para ficar mais bonito na foto, bota umas passagens próximas do rio, porque elas vão estar ali mesmo concentradas, elas não vão estar andando ao longo de toda a rodovia. Então, a capivara é muito fácil. O custo de construção de um túnel desse não deve ser um negócio tão, assim, que se ganha, né, nesses pedágios, nessas estradas. Não, pedágio então, se contar pedágio. Mas a vantagem da passagem é que na obra de engenharia da rodovia, eles já pensam na passagem do rio, né? Onde está cruzando o rio. No caso da Mata Atlântica, tem rio tudo que é lugar, então vai ter muitas passagens já para drenagem. E aí, na verdade, o trabalho vai ser uma adaptação para aumentar um pouco mais a passagem, para os bichos conseguirem passar também. Então, mesmo onde só tem a drenagem, tem bicho passando, se tiver cerca. E, na verdade, mas só os pequenos. Cercas, né? Oi, Rosana, fala de novo. Teria que complementar com as cercas, né, para poder fazer o encaminhamento dos bichos. Porque eles não entendem. Se não tiver a cerca, que é onde está a passagem, eles não vão descobrir a casa, não. É que nem a gente. Se tiver a opção de atravessar numa linha reta, a gente vai. Tem gente que atravessa a estrada embaixo como é que chama? Das passarelas, né? Então, no Brasil tem umas coisas interessantes que a gente, os europeus e os americanos não pensam, né? Porque a gente é muito criativo. Então, tem umas coisas que eles pensam que é, por exemplo, tem mais predação onde tem a passagem. Por exemplo, o carnívoro lá, predador, vai ficar esperando as presas ali na saída da passagem. Essa foi uma pergunta aqui. Foi? Legal, essa pergunta aparece sempre. Então, teve mais de um estudo tentando responder isso, e geralmente os predadores não são tão pacientes, e eles não ficam esperando. É mais produtivo eles correrem atrás da presa mesmo, procurar forragear, do que ficar parado na passagem. Mas a gente tem outro problema que é caçador. O caçador fica esperando. Então, é um problema. Tem que ter o controle também dos caçadores na região ali. Complicado. Existe a pergunta, na verdade, era da Priscila, né? Se tem registro de predação em túneis. Tem alguma quantificação ou não tem nada? Então, predação não acima do normal, assim, do esperado no ambiente aberto, fora da passagem. Uhum. Mas tem um vídeo que viralizou há uns meses atrás e voltou mais recentemente, acho que era um furão junto com um coiote, uma coisa assim. Parecia o Rei Leão, sabe?
os dois juntos, o coiote está na frente, já na abertura da passagem, e fica chamando o furão, acho que é um furão, e aí ele vem todo feliz, assim, e passam os dois. Surreal, assim. Então, era verdade, parece, pelo menos. Então, parece que eles andam mais em colaboração do que com a relação antagonista, na verdade. Bom, muito interessante, solidários. Foi bonitinho. Tem aqui um comentário da Renata. Ela fala em Sorotema, tínhamos muitos problemas com o caçador. Depois ficava esperando nos túneis. Tem um comentário aqui da Priscila, que ela diz que, no caso de Sorotema, cachorro do mato não passa no túnel. E eles associaram isso à presença de jaguatirica. Tem que fazer estudo disso, hein? Ver se é um túnel só. Se for um túnel só, fica difícil. Mas se tiver mais de um, não sei. Tem que ver se é sempre assim. 5. Vale a pena estudar se sempre acontece. E se continuamente, sabe? Se é só um período do ano. Merece. Isso aí vem nesse artigo, hein? Isso é bem legal. Muito legal, ó. Então, elas se esfregavam no xixi da também parece que associaram ao cheiro, né? Marcação, né? Exatamente. Marcação de território. Isso é muito legal. O território e os outros reconhecem, né? Aí não é predação direta, né? É uma interação negativa secundária. Muito legal. Não, isso vale a pena registro, tá? Porque os artigos que tem sobre predação você vê acontecer a predação ou se a presa evita passar na passagem porque tem o predador. Eles não encontraram nada significativo, assim, estatisticamente, mas vale o registro, senão vai ser bem legal. Muito bem, são os dados da Renata. Segundo ela, são os dados do mestrado dela. Publica. Renata. Publica. Não sei se ela publicou, mas... se quiser ajuda, a gente ajuda para publicar, isso é meio importante, cara. Ela disse que ainda não. Bora lá. Isso, escreve para mim. Legal, vai entrar em contato contigo, muito bom. Pessoal, alguém mais? Não tem mais... não tem mais nada, ninguém mais colocou aqui nada no chat. Não sei se alguém quer abrir seu microfone e falar... Alguma pergunta mais para Simone? Legal que já está nascendo aqui uma colaboração, tá vendo? Não, escreve mesmo. E o pessoal, se tiver interesse na área, vai lá para o site da RET e no Facebook lá, que a gente bota no grupo de e-mails e vai recebendo mais informações, porque a ideia é pegar também o pessoal que está trabalhando com isso em outras regiões e está sozinho, né? Para ter esse estímulo, não publica, a gente ajuda e tal, faz grupo de trabalho para botar isso né? Você pode colocar teu e-mail aqui de novo? Sim. O pessoal não conseguiu, o pessoal talvez não tenha conseguido anotar. Apesar de que a Lena tem teu contato, né? Bota aqui. Beleza, muito bom, obrigada. Olha só, tem alguma coisa sobre moluscos. Sim, comentário da Sônia. Ela disse que tem uma lesma marinha que ingere os nematocistos do predador. Nossa. Não, tem umas coisas bizarras, assim, que a gente nem... cara, natureza é uma coisa interessante. Mas tem tem pessoal que trabalha em colaboração com os biólogos na ecologia de estradas, que trabalha com parasitismo, por exemplo, né? Porque fazer propaganda também, a mesa redonda que a gente vai ter no dia 20, eu acho, 20 de outubro, no YouTube, sobre o uso desse material, né? Depois que o animal está morto, principalmente os grandes, né, que são mais difíceis de conseguir, usar o máximo possível, né? Então tem tanto o pessoal de museu, o pessoal que trabalha com parasitologia pode fazer trabalho com a carcaça, né?
E a parte de ecologia também, que é o registro da ocorrência do animal numa região, né? Às vezes tem os animais que são mais difíceis de registrar, e aí no atropelamento aparece. Então, são bichos que são difíceis de capturar em armadilha, ou difíceis de ser pegos pela câmera fotográfica lá, da armadilha fotográfica. Então, são dados da biodiversidade nossa, né, do Brasil, em várias regiões que às vezes não tem estudo, né, porque também são em áreas antropizadas, geralmente, né, porque os biólogos gostam muito de áreas mais, unidade de conservação, áreas mais bonitonas, assim. Então, essas áreas antropizadas também têm dados, né, então essa coisa do lobo-guará estar mais próximo da área urbana, ou os atropelamentos, né, ocorrerem mais próximo da área urbana, provavelmente por causa do fluxo também de veículos maior, mas são esses animais que são generalistas, então eles estão em todos os lugares, basicamente, se espalhando também. Então é uma fonte de conhecimento, né? Com certeza. Beleza. Tem aqui um comentário da Sônia ainda falando sobre a lesma marinha, né? Parece que o nematocisto, ele passa incólume, né? Passa inteiro pelo tubo e acaba se alojando no tegumento. Muito interessante. Demais, cara. Essas coisas da biologia. Então, sobre o YouTube, estou perguntando aqui, o YouTube, a Lena que está administrando essa conta do Zoom, né, pela qual a gente está fazendo a palestra hoje, e a Lena que tem, acho que o YouTube é dela, eu não sei exatamente uma conta dela, mas a gente, eu vou falar com ela. Eu estou gravando e vou disponibilizar. Ah, então, beleza. Eu vou, eu consigo disponibilizar para o grupo da disciplina. Mais do que isso, talvez a gente possa colocar o link no site, aí eu não sei como é que a gente vai fazer, a gente pode conversar sobre isso depois. Manda por e-mail para mim também, que eu divulgo. Com certeza, tá bom. Uma coisa que a gente tem que pensar é isso, se essa coisa a gente tem, no site, a gente tem a lista de conferências desse semestre, né? Talvez eu possa colocar do lado de cada das conferências que foram gravadas, a gente pode colocar lá o link aonde vai estar disponibilizado. Vamos pensar numa forma assim. Sim, legal. Porque aí democratiza, né? A parte de divulgação científica, que é bem importante, né? Exatamente. Então, no site, pelo menos, vai ficar mais acessível. Muito bem, gente. Alguma pergunta mais? Sim, canal do PPG, já estamos providenciando isso, vai estar linkado com o Instagram, que a gente já tem, né? E vamos ver mais o que aqui. Aí, Tatiane, manda e-mail para mim também, Tatiane. Isso. Aí a gente bota esse pessoal para conversar. Tem gente que já está na rede, tem gente que ainda não está. Perfeito. Muito bom. Tá joia. Então, eu vou interromper a gravação agora. Tá? Muito obrigada, Simone. Não quer dizer que eu vou interromper a sala, mas a gravação, tá? Antes de mais nada.